Estamos de volta ao programa Meio de Campo, hoje recebendo o professor de Educação Física, o Vinícius Silva, e também o Kleber Magalhães. Falamos aí do Enduro a pé, que será realizado na cidade de Valentim Gentil, outros eventos esportivos lá do União Futebol Clube e também da seletiva da Votuporanguense aí, que vai montar um time para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O torcedor terá essa opção aí de lazer, aí, os jogos da Copinha no início do ano, né, sempre tradição no mês de janeiro, aí Votuporanga será uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Falamos sobre isso aí nos dois primeiros blocos. Agora ficou meio apertadinho o tempo, mas passar rapidamente aqui os resultados. Começar pelo Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta venceu o Corinthians 2-0. O Cristóvão Borges já tem uma pressão que ele diz que pode vir, que ele aguenta, enfim, tá? Mas já começa, a gente conhece muito bem como é que funciona as coisas do Corinthians quando o resultado não vem. 2-0 a Ponte venceu, o Santos perdeu em casa, é difícil o Santos perder na Vila Belmiro, e perdeu para o Figueirense, 1-0, a despedida do Gabigol, vai para o futebol italiano, o jogador aí do Santos, menino da Vila, indo para a Europa, e o Santos perdeu a chance de colar no Palmeiras. O Cruzeiro fez 2-0 no Santa Cruz. O Flamengo venceu bem a Chapecoense 3-1 lá na Arena Condá. Difícil vencer a Chapecoense jogando em casa, né? E o Flamengo, você vê como que a fase tá boa, até o Leandro Damião tá fazendo um gol por jogo. Então aí você toma a base como é que tá a situação. O Diego fez mais um gol aí, chegou recentemente. É o jogão da rodada aí, na minha opinião, Grêmio e Atlético Mineiro. 1-1 ficou o jogo. Robinho salvou o Galo da derrota ali no segundo tempo, um gol, ele saiu do banco de reservas, aliás, e fez o gol de empate, 1-1. O Fluminense foi mandante do jogo em Brasília contra o Palmeiras venceu mais uma aí fora de casa, 2-0, uma certa tranquilidade até, soube conduzir bem o jogo o Palmeiras. O São Paulo, 0-0 com o Coritiba, mas nunca vi errar tanto gol na cara do goleiro igual aconteceu nessa partida, e para os dois lados, viu? Mais para o São Paulo, 0-0, o São Paulo teve uma situação chata aí de invasão de campo de treino aí pelos torcedores. Lembrar que ninguém invade se a porta estiver fechada, né? Então é tudo política, é tudo vamos lá pressionar os jogadores, coisa de dentro do clube mesmo, e acaba dando dessa cena de jogador agredido. Foi horrível, foi um vexame aí. E dentro de campo, a arquibancada do Morumbi vazia, né? Foi um jogo com público bem pequeno. Lembrar que o São Paulo aí, dentro do Morumbi nesse ano, tem recordes de público aí de todo o Brasil, e um público pequeno e o futebol pequeno também. 0-0 São Paulo contra o Coritiba. Sport e Internacional 1-1. Sport na zona de rebaixamento, 14 jogos sem vitória, e o Vitória venceu. O Vitória da Bahia fez 2-1, venceu o América Mineiro. Completa a rodada hoje à noite, Atlético Paranaense e Botafogo às 8 horas. Palmeiras é o líder com 43, depois o Flamengo com 40, Atlético Mineiro 39 e o Corinthians com 37, os 4 primeiros. Depois vem Santos, Grêmio, Ponte Preta e Fluminense, aí fechando os 8 melhores colocados. São Paulo, 11ª colocação com 28 pontos, e na zona de rebaixamento o Internacional com 24, o Figueirense com 24, o Santa Cruz com 19 e o América Mineiro aí com 13. O Cruzeiro até então ficou bom tempo na zona de rebaixamento, já está na 14ª colocação com 26 pontos. Outros resultados aqui pela Copa Paulista, no grupo 1, grupo da Votuporanguense, Penapolense 4, Votuporanguense 0. O Marília venceu, olha só, acho que é a primeira vitória do Marília, 1-0 contra o Catanduvense. E o Mirassol conclui essa rodada amanhã, joga à noite lá no estádio do Maião contra o Olímpia. O São Carlos fez 4-0 no Independente, Batatais 3-1 na Matonense. O Comercial, que está muito bem, obrigado, o time do Marcelo Henrique Dias, empatou em casa com a Ferroviária 1-1. 15 de Piracicaba 1-1 com o Bragantino. Paulista perdeu em casa para o Red Bull está muito bem na Copa Paulista, 2-0. Ituano e Juventus 3-3. O Flamengo de Guarulhos perdeu por 4-0 para o time do Santos. O São Caetano venceu o Nacional por 1-0. E o São José perdeu em casa 1-0 para o Água Santa. Lembrar que nesse final de semana também foram definidos aí
os classificados para as quartas de final na segunda divisão. Os jogos são os seguintes: Santa Cruzense contra 15 de Jaú, Portuguesa Santista contra Mauaense, Inter de Bebedouro contra Taboão da Serra e o Vossen de Assis contra o Desportivo Brasil, que é o time do zagueiro Paulo Henrique da Votuporanguense. No meio de semana também, no dia 1º aí, tem jogo da eliminatória. O Brasil joga fora de casa contra o Equador. O Tite fez a convocação dele na semana passada, a primeira convocação, com alguns nomes aí de confiança, que a gente sabe que é jogador aí que ele tem inteira confiança. Por exemplo, o Fagner do Corinthians, o Paulinho volta à seleção depois da Copa do Mundo, Renato Augusto, que mesmo que não fosse o Tite, estaria nessa seleção brasileira aí, enfim. O Marquinhos do PSG, mas também com justiça, assim, se a gente analisar que ele já estava na seleção olímpica. Veja a opinião aqui do Vinícius, o que ele achou dessa seleção brasileira, dessa primeira convocação do Tite. Primeiro, que saudade do Tite, né, no Corinthians. Estamos sofrendo um pouco. O Cristóvão, apesar de achar ele um bom técnico, acho que não era o momento dele ir para o Corinthians. Agora, falando da convocação do Tite, eu entendo essa convocação dele. Hoje, no momento, o Brasil está fora da Copa do Mundo, o Brasil está em sexto na eliminatória e o Brasil precisa vencer. Você precisa chegar e ter um ambiente bom. Para você ter um ambiente bom, você precisa ter pessoas que você conhece. Mas eu acho que ele só deveria mudar o seu discurso, porque ele falou que queria convocar somente os melhores. Não foi o que a gente viu na primeira convocação. Ele teria que falar que ele convocou pessoas de confiança, porque não tem os melhores aí. A gente tem um exemplo, o Tyson, o Paulinho, não estão no nível de seleção brasileira, mas são atletas de confiança dele que podem render com o Tite. Eu estou otimista. O Tite hoje é o melhor treinador que o Brasil tem, já faz muito tempo. Eu vi uma declaração do Zico falando que o Brasil perdeu 2 anos. E é verdade, que já tinha que ter assumido após a Copa do Mundo. Concordo também. Depois daquele 7-1, o que a gente esperava é uma mudança, né? Uma revolução ali dentro, como aconteceu com a Alemanha quando perdeu a Copa do Mundo, como qualquer país. E ninguém perdeu do jeito que a gente perdeu. Então, tipo assim, algo não pode ser normal, considerado como normal, né, Vinícius? Eu espero que ele tenha tempo e que ele tenha sorte. Não sei se o Magalhães concorda. E na tua opinião, Magalhães, o que você achou aí? O time vem embalado com a conquista de um título importante, né? Isso é bom também, né? Vai dar... Os jogadores aí vão estar com uma moral melhor, né? O Vinícius disse bem quando citou que o Tite quer um pessoal de confiança. Confiança com trabalho. Esse pessoal que ele convocou é pessoal que já trabalhou com ele. E já sabe como que ele gosta de jogar, o sistema de jogo dele, como ele gosta de posicionar a equipe dentro do campo. Como ele tem pouco tempo de trabalho, ele vai usar muito isso. Então ele pegou as pessoas na posição que ele já conhece e os jogadores que sabem o estilo de trabalho dele. Isso vai ajudar bastante, vai ajudar muito. E como você frisou bem, Luciano, após o Ouro, a confiança está voltando. E faltava um pouco de confiança. Faltava um pouco de confiança. Acho que a seleção brasileira, a gente viu alguns jogos aí que a coisa começou a andar, de repente autoestima lá embaixo, jogadores meio cabeça baixa. E agora o Tite pegando a seleção, acho que a coisa tem só a melhorar. Um treinador atualizado, um treinador que estudou, parou, ficou um tempo estudando, que poucos hoje fazem isso, ou poucos dão um braço a torcer que tem que fazer isso. Ninguém aceita que tem que estar... E parou depois de ter ganhado tudo. Sim, ele parou e falou, agora é hora de eu estudar. E saiu fora do país, foi buscar o conhecimento, que eu acho que todo treinador tem que fazer, porque o futebol é dinâmico, todo dia você tem que estar aprendendo e todo dia o futebol está ensinando. E o Tite foi correto em ter dado essa parada e ter estudado. O Brasil só tem a ganhar, a gente como brasileiro torce para que dê tudo certo e se Deus quiser vai conseguir uma classificação para a Copa do Mundo. O meu medo também é essa classificação, porque de deixar do jeito que estava acontecendo as coisas, a gente, pela primeira vez, eu acho que a gente ia ficar fora da Copa aí, porque você vê um Paraguai subindo, uma Colômbia subindo, um Chile 2 vezes campeão da Copa América. Argentina com Argentina com um time compactado, um time já que vem colocar 2 Copas do Mundo já junto, Uruguai. Com o conjunto pronto, Uruguai, então eu estava meio com medo, a gente estava ficando fora da Copa. Vamos esperar então, são 2 jogos, joga... Agora no dia 1º fora de casa, é jogo de Libertadores também, tem isso, viu? Essa convocação do Tite aí com esses jogadores que ele conhece, eu acho que vai ter uma cara de Libertadores a seleção brasileira. Jogar contra o Equador é sempre muito difícil lá no Equador.
e depois tem a Colômbia, né? Então 2 jogos importantes, 2 jogos chave para a participação do Brasil, quem sabe aí melhorar a posição na tabela para a Copa do Mundo. Estamos encerrando já o programa de hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença do professor Vinícius, sempre com boas colocações, um profissional que entende do que fala, né? E também do Kleber Magalhães. Vou deixar aberto, hein? Vinícius, quer deixar algum recado, mandar um alô para alguém? Aproveita que esse é o momento. Eu queria agradecer o convite, é sempre muito especial estar aqui. Agradecer a presença do Magalhães, que sempre me recebeu muito bem na Secretaria de Esportes. É uma felicidade estar do teu lado. Foi uma coincidência, mas uma coincidência feliz. Mandar um abraço para o Jeverton, que está me ajudando muito nesse evento, que é o Enduro a Pé. E mandar um abraço para todas as pessoas que gostam de esporte, né? E que não desistam de fazer esporte. E quem quer estudar esporte, também não. É difícil trabalhar com esporte, o Magalhães sabe disso. Mas que não desista de trabalhar com o que você goste. E eu agradeço o espaço aí. Depois você vai estar colocando a imagem do evento, né? Então eu convido a todos vocês para estar participando do nosso Enduro a Pé. Leve a sua família, os seus amigos. Vai ser um evento muito especial aí. Beleza, obrigado pela presença, professor Vinícius Silva. E obrigado também, grande amigo Kleber Magalhães, mais uma vez no programa Meio de Campo. Luciano, eu que agradeço, né, em nome da Secretaria de Esportes, juntamente com o Clube Atlético Votuporanguense, a oportunidade que você deu mais uma vez da gente tá divulgando, né, a seletiva. E só lembrando a todos os jovens, a população também em geral, que agora também a gente começa o trabalho de hidro lá na Secretaria de Esportes, para estar fazendo a sua inscrição lá, que a gente vai começar também a hidro, a natação, a todos os jovens que estão interessados. Sempre tem um esporte que ele adequa melhor. E a gente lembrando que tem o basquete, tem o voleibol, tem a natação, tem a capoeira, tem o karatê. A Secretaria de Esportes está com as portas abertas para todos os jovens que queiram fazer algum esporte. É só comparecer lá e fazer a sua inscrição. E agradecendo mais uma vez a participação do seu programa. Beleza, obrigado Magalhães, obrigado Vinícius e obrigado a você aí que acompanhou mais um programa Meio de Campo. Já é tradição aí nas noites de segunda-feira, o ponto de encontro do esporte votuporanguense e também da região. A gente volta na próxima semana aí, sempre com o melhor debate esportivo. Até lá! Para uma